Olá, hoje eu vim falar sobre intuição. Então, falando aqui um pouco do conceito dicionário, né? Intuição é definida como a capacidade de perceber, discernir ou pressentir uma explicação independentemente de qualquer raciocínio ou análise. É aquele nosso primeiro impacto, é aquele primeiro instinto, é o que a gente sente, né? Então, pô, bati ali o olho numa pessoa, você tem essa reação, né? Um sentimento. E aqui, antes que a gente comece já a pensar por um lado mais, isso é esoterismo, isso é uma coisa de energia, né? Você tem que acreditar. Eu queria trazer que um dos cientistas mais famosos do mundo, Albert Einstein, ele usou muito da intuição na maioria dos trabalhos que ele fez. E tem uma frase dele maravilhosa que fala o seguinte: a mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional é um servo fiel. Nós criamos uma sociedade que honra o servo e esquece o dom. O que é muito importante aqui? Intuição todos nós temos, homens e mulheres. Aqui, por que a gente fala que as mulheres têm mais intuição? Porque as mulheres estão mais conectadas normalmente com sentir. Elas têm uma sensibilidade mais ampliada. E a intuição, ela está totalmente vinculada ao sentir. Se você não sente, você não escuta, você não se conecta. Porque essa voz, ela tá dentro de todo mundo, só que a gente neutraliza ou escuta. Quanto mais a gente escuta, mais ela conversa com a gente, mais alta ela vai ficando. E aqui é muito impressionante, que é um exercício mesmo que você vai ganhando prática. Eu fiz um curso uma vez de metafísica com a Pina Medeiros, que já até é falecida, mas era uma mulher maravilhosa. E ela falava que a gente tem que começar fazendo pequenos testes. Então, que a nossa alma é um pouco essa intuição, é a nossa voz da alma, né? Então, aí que a alma conversa com a gente o tempo inteiro. E ela dava alguns exemplos muito, assim, muito simples, né? E muito iniciais. Então, por exemplo, todos os dias de manhã você acorda e você vai tomar um café preto. Não é sempre que sua alma, sua intuição fala com você e fala que ela quer um café preto. Não é sempre que você tá com vontade de um café preto. Você faz pelo hábito, né? Todo dia eu acordo, eu tomo um café preto, eu vou lá e faço isso todos os dias. Então ela começa a te desafiar, começa a escutar o que seu corpo está dizendo. Ele quer um café preto hoje? Ele tá com vontade? Não tá com vontade? Começa a respeitar esse desejo, né? Que o corpo fala, né? Dessa conversa interna. Eu vou sempre por um caminho XPTO para o meu trabalho. Tem dia que você tá indo no caminho e alguma coisa fala, não vai por aí, vai por lá, vai por lá. E a gente muitas vezes não escuta. Então, como é que a gente começa a se conectar? E para a gente conseguir se conectar cada vez mais e ir desenvolvendo essa ferramenta interna, que é tão importante, que é o inconsciente trazendo para o consciente, algumas dicas aqui. Primeiro é autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você internaliza, quanto mais você olha para dentro, mais você se conecta com essa voz, mais você escuta essa voz e mais ela conversa com você. Faça meditação, então silenciar a mente é muito importante, né? Então, como fica em silêncio, se conecta com essa voz interior, né? Faz o exercício do silêncio para você começar a escutar e se conectar de uma forma diferente. E um outro ponto muito importante é que assim, a intuição, algumas vezes ela é uma parte da história. Ainda tem uma outra parte que ela exige uma ação nossa. Então a intuição não é só, puxa, senti isso e não vou fazer nada com isso, mas é o que eu vou fazer a partir disso que eu senti ou a partir disso que eu ouvi. E eu tenho várias histórias de intuição, umas assim super drásticas, e eu queria contar uma bem drástica só para vocês entenderem aí a dimensão do que pode ser quando a gente se conecta. E acho que cada vez mais eu me conecto com ela e cada vez mais eu entendo como ela conversa comigo o tempo inteiro e ela me livra de um monte de coisa ou ela me ajuda em um monte de situação e como ela é muito verdadeira, né? Quando a gente tem essa conexão verdadeira, ela é um poder que a gente ganha e uma sabedoria interior que faz a gente tomar umas decisões que têm um impacto muito significativo. Então, convido vocês a fazer essa reflexão, a se abrir para essa ferramenta interna tão poderosa e que está à nossa disposição aí de graça, né? Basta a gente se abrir para sentir, que é uma coisa que a gente já não faz tanto, né? Eu acho que é o que mais falta no ser humano hoje, é o sentir. Então, muito importante se abrir para isso. E aí, vamos lá então na história. Eu moro na Granja Viana. E já faz uns... Bom, meu filho tinha 6 anos, hoje ele está já com quase 15. E eu sou muito chata com pernilongo, porque as crianças eram pequenas e eu tinha desespero de ficar com pernilongo preso dentro do quarto, mordendo a criança a noite inteira. Isso me dava um desespero horroroso. E aqui na granja,
Na maioria das vezes quando chove, a gente tem problema de falta de luz, cai muito raio por aqui, então a gente sempre tem muita falta de luz. E esse dia era próximo ali do carnaval e a gente ia ficar aqui em São Paulo, a gente não ia viajar, e eu acordei com uma sensação, essa história da intuição, né, muito forte, que me falava assim, vai pro circo hoje. E eu tinha lá, o meu filho mais velho tinha 6 anos, o meu mais novo tinha 2, o mais novo nunca tinha ido ao circo, e eu acordei com essa história falando, puxa, vai pro circo. E aí eu falei com meu marido, eu falei, vamos aproveitar que a gente tá aqui em São Paulo, vamos no circo, vamos levar as crianças ao circo. E aí a gente passou aqui o dia todo, a gente tinha umas coisas ainda para fazer em São Paulo, né, que a gente para sair da Granja para ir para São Paulo, a gente aproveita para fazer as coisas todas que tem para fazer. E aí, nesse caminho, quando a gente estava saindo, eu falei que queria ir pro circo, a gente olhou para comprar ingresso, tinha um circo ali perto da rodoviária do Tietê, Circo Espacial, que eu não me esqueço isso nunca mais, e a gente passou em um lugar antes, né, quando a gente estava saindo da Granja, estava começando a chover, e a gente passou nesse lugar em São Paulo, e tinha caído o maior toró, tinha acabado a luz até em São Paulo, nesse lugar que a gente foi antes, e eu continuava insistindo, eu quero ir pro circo, eu quero ir pro circo. E antes de sair de casa, como eu sou muito chata com a história dos pernilongos, eu fecho, né, janela e porta dos quartos e deixo tudo fechado. Então eu tinha deixado tudo fechado e a gente saiu de casa. E aí, vendo ali que estava armando uma chuva. Saiu desse nosso compromisso em São Paulo, a gente foi pro circo. Chegamos no circo, eram umas 7h30 da noite, não tinha ninguém no circo, porque tinha chovido muito, a Marginal, aquela confusão que alaga, e bom, né, um sábado ali super chuvoso, tinha gente, mais uma família só. E a gente entrou no circo e desligou o celular. E foi assim um espetáculo maravilhoso. As crianças adoraram, foi lindo, os artistas eram lindos, o espetáculo foi muito legal e a gente se divertiu muito ali na família, né, olhando aquilo tudo. E aí a gente, quando acabou o espetáculo, era ali 10h30, 11 horas, a gente ligou o celular. E aí tinha uma mensagem de um vizinho perguntando, vocês estão em casa? E aí a gente achou estranho, que não é um vizinho que a gente tem muito contato. E aí André, meu marido, ligou pro vizinho e perguntou, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E aí ele falou assim, eram umas 5h30, 6 horas da tarde e começou a ter uma chuva muito forte aqui na Granja, aqui em casa, e caiu um raio muito aqui perto. E a gente começou a sentir um cheiro de queimado muito forte e parecia que estava vindo da sua casa. Mas depois parou. Então acho que não deve ter sido aqui, deve ter sido alguma coisa perto, deve ter queimado algum aparelho. E tudo bem, né? A gente, tudo bem, né? Parou, a gente nem pensou nada, a gente veio para casa tranquilo. Chegamos em casa, ainda estava sem luz. Então a gente chegou com a lanterna do celular, olhando, né, o que tinha acontecido. A gente sentiu um pouco de cheiro de queimado, a gente falou, pode ter queimado, né, televisão, telefone, né? Vamos ver o que aconteceu. Aí a gente mora num sobrado, e aí quando a gente subiu, né, pra entrar nos quartos, a gente abriu, né, a porta do meu quarto, do meu marido, não tinha nada. Quando a gente abriu a porta do quarto do meu filho mais velho, gente, um fumação absurdo, a cama dele completamente carbonizada, com um buraco na cabeceira da cama, desse tamanho, assim, no concreto da parede, um buraco gigante. E aí, eu e meu marido, a gente desesperado, assim, tudo preto, assim, do teto ao chão, tudo preto. E aí, a gente, primeira reação, né, ligar pro bombeiro. E aí o bombeiro perguntou, tem fogo? E não tinha fogo, só tinha fumaça. A gente falou, não, só tem fumaça. Ele falou, então vocês têm seguro da casa? Liga pro seguro. E aí a gente, assim, super assustado, né, porque imagina, sem brincadeira, uma sensação horrorosa, porque a cama era um carvão puro, assim, carvão. E a gente ficou ali sem entender, teve que sair de casa, porque quando abriu e veio aquele fumação todo, impregnou na casa inteira, a gente teve que dormir na casa de uns amigos. E no dia seguinte, a pessoa do seguro veio, né, ver. E aí, quando ele olhou, a gente não sabia nem o que tinha acontecido. A gente achou que tinha sido um curto-circuito, que tinha acontecido alguma coisa ali dentro do quarto. E aí, quando a pessoa do seguro veio ver, ele quando olhou, ele falou, isso aqui foi raio. Gente, olha que loucura. A gente, aqui na porta da entrada, tinha um vidro que ficava ali fazendo o telhadinho e ele ficava preso na parede por 2 cabos de aço. E tinha uma árvore muito alta na frente dessa porta. O raio, a árvore alta, puxa o raio, ela chama o raio, né, essa altura assim de árvore. O raio passou pela árvore e entrou pelo cabo de aço e estourou a parede do quarto. E aí ele estourou lá dentro
levou faísca lá para dentro, e aí, como tinha uma cama tecido, pegou fogo no quarto. Então, olha que maluco. A história toda começou com eu quero ir para o circo. Eu acordei com a história na cabeça que eu precisava ir para o circo. E era uma coisa assim muito forte de necessidade, era assim, eu preciso ir para o circo. Então, esse é lógico, é um exemplo super drástico, né? Mas um pouco dessa conexão e do nível de intensidade que isso pode chegar, né? Que depois quando a gente parou para analisar a situação, né? Não sei se teria acontecido alguma coisa, porque talvez meu filho não estivesse dormindo ainda, porque era mais cedo, mas com certeza deve ter feito um barulho estrondoso quando né, quebrou a parede de concreto, e a gente teria ido, né, abrir o quarto para ver o que aconteceu. Né, talvez esse fogo tivesse se alastrado, talvez a gente tivesse se machucado. Então aqui é só uma história muito drástica de um evento que aconteceu, mas que eu acho que essa conexão com a intuição, ela é muito significativa, e eu tô levando para o extremo, mas eu acho que ela conversa com a gente todos os dias. E a gente ganha muito quando a gente se conecta com essa voz interior. Ela é muito real, ela é muito sábia e ela vem de um inconsciente que o nosso consciente não conecta. A gente precisa se abrir para aproveitar desse poder interno. É um dom, né? Eu concordo muito com a frase do Einstein, é um dom. Então se abra para o dom, exercite, pratique, comece a fazer uns testes, porque vale muito a pena.